Olha só, a gente já começou a falar aqui com o Gustavo, mas eu vou fazer uma apresentação decente, apresentação que ele merece. Vamos lá, Gustavo vai me ajudar. Hoje é dia de coluna de gastronomia, vocês sabem disso. Então a gente vai conversar com o Gustavo Jáquero de Pádua. Ele desenvolveu em parceria com o turismólogo Thiago Bicalho o guia Love Wine, que traz dicas incríveis para quem quer conhecer a cena cultural e gastronômica de Belo Horizonte. O material está disponível gratuitamente. Agora eu vou apresentar quem é o Gustavo. Ele é formado em comunicação visual, começou seus estudos no mundo dos vinhos na Itália em 2004, onde fez cursos e degustações em Torino e Florença. Foi sommelier de casas como Vecchio Sonho, o Dádiva, Alma Chef. Atualmente administra o setor de alimentos e bebidas do Grupo Fasano, aqui em BH. A sua trajetória também é marcada por passagens em importadoras, como Casa do Porto, Vinci e Decanter. Também foi professor durante 2 anos da Associação Brasileira de Sommelier de Minas Gerais. Gente, com esse currículo todo e a gente... esqueceu de falar uma coisa muito importante. E a gente pagando mico aqui com ele. O mais importante você esqueceu de falar aqui. Irmão do Bruno. Irmão do Bruno. Ele é irmão do Bruno. Gustavo, querido, agora sim, oficialmente, seja bem-vindo ao Radiocast. A gente é meio doidinho assim mesmo, mas a gente consegue levar o programa até o final. Que ótimo, gente. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho dessa conversa boa, né? De gastronomia, de vinho e no cenário de BH. Tem muita coisa para a gente falar, coisa boa que está acontecendo, né? Graças a Deus, depois desse momento, quer dizer, só entendi, ainda vive, mas que está aos poucos voltando à normalidade. Sim. Ô, Gustavo, conta pra gente aqui uma coisa. Como é que surgiu a ideia desse guia? Bom, a Love Wine era um projeto que já acontecia há um tempo atrás, né, que sempre juntava uma boa gastronomia, sempre com alguns chefes convidados, com bons vinhos e boas atrações musicais. E durante esse período da pandemia, por motivos que todos sabem, não foi possível fazer, né, os encontros da Love Wine. E aí surgiu a ideia de fazer um guia do que estava acontecendo no cenário de Belo Horizonte, de pontos turísticos, de pontos para a gente conhecer, para a gente relembrar, muitas vezes, né? E bons bares, bons restaurantes que entregam uma boa gastronomia, que entregam uma boa carta de vinhos, e uma boa carta de vinhos nem sempre precisa ser uma carta muito grande, muito extensa, mas que tenha bons rótulos para oferecer e para a gente apresentar isso para o público, né? E é interessante que quando a gente começou a pensar num guia turístico, a gente pensa mais para quem está na cidade fazendo turismo. E, por fim, a gente notou que estava sendo feito um guia muito mais para o Belo Horizontino do que para o turista. E isso foi muito prazeroso. Isso, né? É legal. Relembrar de alguns pontos, isso é muito legal. E quais são esses, como é que vocês fizeram essa junção? Como é que vocês fizeram essa pesquisa? Ô, Gustavo, só uma coisa, eu acho que tá dando um delay aí. É lá com ele? Tá dando Você tá num restaurante, você tá numa adega. Me explica qual que é o lugar que você tá fazendo a transmissão, Gustavo? Bom, eu tô aqui no restaurante, chama Rives, aqui no Buritis. Essa parede aqui atrás é a parede de vinhos dele, tem uma adeguinha aqui também. Mas eu tô num restaurante aqui. Mas é porque tá tendo barulho aí, né? Aí por trás. Tá escutando? Tá. Eu vou pedir... Manda os clientes embora, Gustavo. Já manda a galera. Manda pagar a conta, gente, paga a conta, vai embora. Já deu tempo de almoçar, né? Bora. Ai, gente, peraí. Gente, programa ao vivo é isso? Ele vai dar uma olhadinha? Mas eu acho fundamental isso, Fê, até por causa do seguinte, essa cultura do próprio vinho, da gastronomia. Muitas vezes as pessoas são guiadas por não conhecer, pelos valores. Olha, então esse vinho é caro, então ele é bom. Aqui a comida é muito cara, então é boa. E não necessariamente. Você buscando aí especialistas que podem te indicar um vinho com custo-benefício extremamente adequado para o seu paladar, que vai ser uma delícia e você não vai precisar desembolsar aquela grana absurda, assim como também na questão gastronômica, de você poder
almoçar, jantar, enfim, em lugares agradáveis, com requinte, com opções, mas sem necessariamente você vender o seu fígado. Isso aqui, toma aqui o meu fígado, leva. Gustavo, você tá de volta. Então conta aí pra gente. A gente tá falando, né, sobre essa história que às vezes as pessoas acham que um bom vinho é sempre o mais caro, a melhor comida é sempre a mais cara, e não é assim, né? Esse guia, ele inclusive prova isso, né? Como é que vocês fizeram essa pesquisa? É por preço, é por região? Conta pra gente. Bom, e até esse ponto que vocês tocaram, já tem alguns bons anos que eu trabalho como sommelier, e dos grandes desafios nossos é tirar essa história que o vinho é uma bebida para momentos específicos, para pratos mais elaborados apenas. E o que a gente quer mostrar é que vinho funciona bem com boa companhia, para organizar com pão de queijo ou pipoca, assistindo um seriado na televisão, assistindo um jogo de futebol, escutando a rádio. Não tem que ter um motivo muito específico para tomar vinho, né? E a gente sempre procura apresentar possibilidades mais dinâmicas e mais democráticas para isso. Uma das coisas que eu preocupei, primeiro, para fazer a sugestão dos vinhos e das casas que podem encontrar esses vinhos, foi conversar com outros sommeliers amigos também, que trabalham no circuito de BH. Então, muitas indicações, muitas seleções não foram feitas por mim, e sim por eles, os sommeliers das próprias casas, né? Com o intuito de apresentar possibilidades mais acessíveis para a grande maioria do público e condizente com aquela gastronomia ali da casa em questão. Bacana. A gente está falando de preços de vinho. A gente sempre vai discutir isso aqui, né? Nem sempre o vinho melhor é o mais caro da lista, né? Como é que você faz para escolher? Olha, preço de vinho, principalmente no Brasil, é um pouco complicado, né? Porque as nossas taxas e afins, não só no vinho, mas qualquer coisa no nosso país é muito mais caro do que qualquer outro lugar. E o vinho sofre muito com isso. Mas eu não me preocupo em indicar os vinhos mais aclamados da carta dos lugares, e sim aqueles mais condizentes com o momento. E geralmente são vinhos mais acessíveis, né? Hoje a gente encontra vinhos na casa de R$60, R$90 em restaurantes, com uma quantidade maior e de boa qualidade. O que a gente preocupa na hora de indicar o vinho é a harmonização mesmo, né? O prato que a gente está sugerindo. Mas tem cada vez mais no mercado vinhos acessíveis para atender a nossa demanda. Eu tenho uma meta que é fuja do terceiro dígito. Sobre qualquer aspecto. Não, 3 dígitos. É uma boa meta, viu? Não dá. Uma boa. Eu acho que eu não tenho nem papila gustativa para conseguir Eu não tenho nem roupa para beber vinho. Eu não tenho nem roupa para beber vinho com 3 dígitos. Possibilidade de acontecer. Gente, mas eu preciso de roupa específica para beber vinho, não, gente. A gente tem que tirar um pouco isso assim da ideia, sabe? De bermuda e chinelo, sentado no sofá já é um bom motivo para estar bebendo vinho. E essa história de ter, no passar de 3 dígitos, eu tenho um perfil de parceria com meu irmão, o Bruno, né, que é o Seu Vinho. E a gente sempre tem a preocupação, isso. E a gente sempre tem a preocupação, inclusive, de estar sugerindo, pelo menos uma vez por semana, vinhos de bom preço, não em restaurante, mas em prateleiras de mercado e bodas, abaixo de R$50, né? E a gente acha que é uma missão quase que impossível achar bons vinhos abaixo de 50, e não é tanto. E a gente tem que abrir um pouquinho mais a nossa mente e trabalhar principalmente com os vinhos aqui da América do Sul e com os vinhos brasileiros, que a gente vai encontrar boas referências de bom preço e qualidade que vai atender às nossas expectativas com vinhos aqui produzidos no nosso país, não só aqui em Minas, no Recôncavo Baiano e assim por diante. Tem bons vinhos de boa relação preço-qualidade, viu? A gente tem a gente falou sobre isso recentemente. Falamos. Temos essa cultura de, olha, o vinho tem alguns lugares específicos que comportam um know-how ao vinho. Mas o Brasil, ele está num movimento de ser um produtor de vinho e reconhecido, né, Gustavo? Tá se transformando. Quando ele começou a transformar isso? Bom, durante esse período da pandemia, eu tive a oportunidade de fazer algumas lives com alguns enólogos aqui brasileiros
E eles são unânimes de dizer que a história do vinho no Brasil coincidiu na época que o Fernando Collor de Mello era o presidente, que ele abriu a economia do país e entrou muito vinho de fora, e os produtores daqui se sentiram obrigados a produzir vinhos de qualidade melhor, que até então a gente tinha muitas opções apenas de vinhos de garrafão, né? Vinhos de qualidade questionável, vamos dizer assim, né? A ressaca. Sangue de boi. Aquele que amanhece com a boca roxa e vai lembrar dele até o final da semana, né? Isso. Minha vida começou nele. Sangue de boa. Você vai tomando no suquinho, de repente você vai ao banheiro, uou! E aí você percebe o mundo girar. E eu brinco que isso aí, eu acho que foi a ponte para a grande maioria dos consumidores de vinho. Eu também comecei nesses vinhos, né? É a porta ali de entrada, é o cartão de visitas, né? E depois, eu brinco que vinho é caminho sem volta. Quando a gente começa a entender um pouquinho melhor e apreciar um pouquinho melhor, a gente a gente começa a ficar um pouquinho mais exigente, não só com vinho, né? Qualquer coisa nessa vida, assim. É verdade. Mas aqui no Brasil, da década de 90 para cá, começou a ter um trabalho muito legal de produção, sabe? E uma coisa que eu acho que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: os produtores brasileiros, nos últimos, vamos colocar aí 25, 30 anos, evoluíram consideravelmente na qualidade e na tecnologia de produção, entendendo melhor o terroir local, entendendo melhor o perfil do nosso vinho, e essa evolução foi muito rápida se comparado com outros países aqui na América do Sul, por exemplo, né? O que o Chile e a Argentina demorou aí em torno de 120, 150 anos para chegar no ponto que eles estão, nós demoramos 25, 30 anos para chegar nesse ponto. Então, o vinho brasileiro está, sim, numa crescente, e eu acho que ainda vai ter muita coisa boa para nos apresentar. Ô, Gustavo, esse guia, o Love Wine, vocês fazem, vocês colocam os vinhos separados com os pratos nos restaurantes, ou vocês colocam, a dica são vinhos que harmonizam com os pratos nos restaurantes? Como é que funciona isso? Bom, o guia, quando a Love Wine me convidou para fazer esse guia, a primeira preocupação o primeiro pensamento que eu tive foi: quais os restaurantes ou bares aqui em Belo Horizonte, em regiões distintas, e ali a gente colocou Santa Teresa, Savassi, o Lourdes, a região da Pampulha, o Buritis, que é onde eu estou aqui agora, de boas possibilidades de você comer bem, bebendo um bom vinho, com preços acessíveis, com preços que não fogem muito assim, da realidade da maioria. Então, a minha preocupação na hora de sugerir os vinhos e os pratos foram pensando em mim enquanto consumidor, onde eu sentaria e confortavelmente conseguiria tomar um vinho e comer um bom prato, né? Essa foi a premissa assim, que eu tive para fazer as indicações. E o Tiago, que é o turismólogo, ele começou a nos nortear com pontos turísticos de BH e algumas coisas que, igual eu falei no início, que o próprio Belo Horizontino às vezes esquece, né? Às vezes a gente não valoriza o que a gente tem aqui no nosso entorno, na nossa região, e para relembrar esses pontos. Então a gente posicionou os principais pontos turísticos, e depois eu fui fazendo pesquisa de vários restaurantes daquela região e fui identificando aqueles que eu já conhecia ou que eu passei a conhecer e que teria condições de tomar um bom vinho e um bom prato, ou uma boa entradinha, que tem um detalhe também, no guia a gente não indica só pratos, né, para almoço ou jantar, a gente indica também entradas para petiscar, para compartilhar com um grupo de amigos, com família, para tomar uma boa taça de vinho, né, aquele clima mais de bar mesmo. Então a gente foi nessas duas linhas, próximo dos pontos que o Tiago posicionou para a gente fazer esse trabalho. Não tem mais isso de você tomar vinho tinto em lugares mais frios e vinho branco ou vinho verde gelado quando tá mais quente, né? Você pode tomar vinho... Eu acho que a gente tem que respeitar o nosso gosto, né? Assim, aqueles que são adeptos a tomar vinho tinto em qualquer estação do ano, tá tudo muito bem, tá tudo certo, né? Você não tem que se adaptar por questões da época do ano. Teve uma vez que eu tive com uma produtora espanhola aqui e ela achava engraçado como que o brasileiro, um povo de país tropical, alegre, festivo, tomava tanto vinho tinto e tão pouco vinho branco e rosé, que ela achava que o apelo nosso cultural e os nossos hábitos harmonizavam muito mais com brancos e rosés do que com tintos. É mesmo? Eu acho que isso a gente toma muito...
Eu acho que é porque você é um país tropical, mais festivo, mais alegre. A nossa comida também, né, a comida um pouquinho mais untuosa, um pouquinho mais condimentada, às vezes pede brancos e rosés, para dar aquela sensação de limpar o paladar, né, de saciar ali entre uma garfada e outra. Mas é gosto pessoal, né? Eu acho que não tem hora e nem época do ano para você tomar aquele vinho que você mais gosta, seja branco, seja tinto, seja espumante, né? Como palpite, eu acho que ela teve essa impressão porque a referência de frio dela é diferente da nossa referência de frio. Mas muito diferente. Bem diferente. Por Mas exemplo, muito diferente. a gente já está com um tempo mais fechado hoje, um fim de semana que vai ser nublado, as temperaturas não vão passar de 25 graus, vão ficar ali no 24 graus. Pra gente já é a temperatura ideal para abrir um vinho tinto. Ideal. Nossa. Exatamente, faz todo sentido isso. Faz mesmo. E se a gente tivesse lá, tudo bem que com o aquecimento global o verão europeu está cada vez mais quente, né? Mas a maioria dos dias do ano lá, qualquer momento seria apropriado para um vinho tinto, né? Porque mesmo ali na primavera, início de verão deles, para a gente não é tão quente, né? Essa percepção de temperatura. Deixa eu te perguntar uma coisa. Uma vez eu ouvi que o vinho tinto, ele era mais fácil você... não era essa expressão, mas era mais fácil você enganar o paladar com o vinho tinto do que com o vinho branco. O vinho branco, ele tinha que ser muito bom, ele tem que ser muito bom. O vinho tinto nem tanto, porque o vinho branco, ele é mais delicado e ele, se ele for mais ou menos, ele não desce tão bem, ele fica intragável. E o vinho tinto talvez não. Isso é verdade? Faz sentido. Vinhos brancos, vinhos rosés, eles, por serem mais delicados e ter menos interferência de outros meios, seja de barrica, seja uma fermentação mais longa, os defeitos nesses vinhos ficam mais aparentes e mais evidenciados, isso é verdade. O vinho tinto tem como você... Bom, como que eu posso dizer? Tem como você maquiar mais o vinho, né? Você consegue corrigir algumas arestas ali no vinho, alguma imperfeição que aquela uva, daquela safra, pode ter dado. Então faz sentido, sim. Eu acho que os defeitos nos vinhos brancos e rosés ficam mais aparentes, ficam mais evidenciados. Tem uma coisa que pode mascarar, é o tal do frisado. Dá uma frisada ali, resolve bastante a situação de um rosé malemar. Mas faz todo sentido isso, viu? O tal do frisante passa algumas coisas despercebidas, né? Daquela agulhinha, aquela acidez ali, daquele frescor na boca que passa despercebido. Me engana faz que sentido. Eu gosto literalmente. Ô, Gustavo, e vinho com gelo? Já vi uma vez, eu li uma vez, estava na moda, não sei aonde. As pessoas estavam tomando, como uma forma chique. A Ju toma. Sua mulher toma vinho com gelo? E aí, como é que é isso? Muito doido. Ou tá tudo certo? Bom, é gosto pessoal, né? Acaba que quando a gente coloca gelo no vinho, vai aguar o vinho, né? Então o vinho vai ficar nas melhores condições de degustar. Mas é uma coisa que a gente tem que diferenciar bem, gente. Degustar e beber. Quando eu estou ali para degustar, fazer uma degustação técnica do vinho, né, eu tenho que cuidar da temperatura correta do vinho, eu tenho que deixar a garrafa abrir um tempo antes para deixar ela respirar um pouquinho, para tirar um pouquinho do excesso do álcool que ali pode estar, para depois fazer a degustação técnica. Quando a gente vai beber, né, não tem que ter todas essas preocupações. Ser feliz ali com a taça, com o momento, com as pessoas. Então, acho que no momento que a gente vai beber junto com amigos, com família, se é do seu gosto, tudo vale. Uma coisa que eu já fiz muito, inclusive no Alma Chef, que é um dos restaurantes que vocês citaram que eu trabalhei, na época da primavera, verão, a gente congelava frutas, morango, uva, e deixava essas frutas congeladas. E quando as pessoas iam escolher o branco ou o rosé em dias muito quentes, a gente sugeria colocar a fruta congelada na taça. Que eu acho que é muito legal. É muito legal. O que acontece? Por ser uma fruta congelada e não o gelo propriamente dito, ali não vai ter tanta água para aguar o seu vinho, né? Então, só aquela capinha de gelo da fruta que é o suficiente para manter a temperatura do vinho mais gelada. E no final a gente comer aquela frutinha encharcada com vinho é uma delícia. Então, para os adeptos de colocar gelo no vinho, tentem fazer isso em casa, coisa simples. Deixa a uva ou morango no congelador,
né? E coloca uma tacinha de branco de rosé, até mesmo de tinto. Eu acho que vai ser mais sucesso, viu? Vai ser mais sucesso. Que maravilhoso. E vai aguar menos o vinho e vai dar a sensação de frescor, de mais gelado. Ô, Gustavo, uma pergunta pessoal, cara. Eu fiquei imaginando você com a família, com os amigos. Galera, não fica meio constrangida de te oferecer bebida ruim, não? Olha, fica, viu? Fica. Isso é engraçado até. E vou falar uma coisa para vocês, tá? Pode citar marca de vinhos aqui? Pode, à vontade. Pode. Pode. Bom, na minha casa, geralmente quando eu vou tomar um vinho e sem motivo especial, né, igual geralmente a gente abre uma cerveja ou alguma outra bebida, eu tomo uma Madem na minha casa. Um vinho de 28, 29, 30 reais a prateleira do supermercado. E a gente tem um certo preconceito por ser um vinho brasileiro, um vinho meio que numa proporção industrial, né, de grande produção, mas eu vou falar que se a gente pega de safras mais recentes, pega um Madem branco, safra 2021, por exemplo, ele está gostosinho, está uma delícia, está bem feitinho, e é um vinho que eu vou gastar 30 reais para rodar tacinha, sentado na frente da televisão assistindo um seriado. E funciona super bem. Então, quando eu vou para os lugares, ou então as pessoas me oferecem vinhos, é nítido que o pessoal fica tenso para saber o que eu vou achar. Nossa, o Gustavo vai vir, o que a gente vai abrir para ele. Isso é engraçado mesmo. Mas então já sabe, abre um Almaden. E tinto? Então aproveita e dá uma dica de tinto legal. O próprio Almaden tem o Cabernet Franc dele que está muito bem feitinho, viu? Está muito bem feitinho. Tem um outro tinto muito legal da Miolo aqui, brasileiro, que é um gamay que eles fazem, é um pouco mais caro que o Almaden, mas sai na casa dos 40, 50 reais, que é muito gostoso, com teor alcoólico mais baixo, uma fruta mais evidenciada, funciona muito bem também. É um vinho de bom preço e qualidade que funciona para esses momentos fácil. Portugal entrega muita coisa de bom preço para a gente. Portugal, né? Ali no Alentejo, ali no Tejo. São vinhos mais acessíveis, mais comerciais e de boa qualidade. Gustavo, muita gente pedindo aqui pelo nosso WhatsApp e também pelo nosso portal o seu Instagram para ter dicas, para conseguir aí ter compras mais assertivas. Bom, no Instagram, gente, que eu dou as dicas de vinhos e falo um pouquinho do que está acontecendo na gastronomia e no mundo dos vinhos da cidade, é o Siga Seu Vinho. Seu Vinho de mineirinho mesmo, viu? Era Senhor Vinho que virou Seu Vinho. SEUVIN, tá? Siga Seu Vinho. É o Instagram que a gente sempre deixa algumas dicas, algumas sugestões de bons lugares, de boa comida e de bons vinhos acessíveis para o nosso dia a dia. E onde conseguiu o guia? Bom, o guia é no portal da Love Wine, ele é gratuito, é só baixar, não tem um guia físico, né? A gente tem ele mas é só baixar no telefone, chegar no Love Wine e baixar o guia de vinhos que nós fizemos. É super simples e está muito legal, viu? Cheio de curiosidades de turismo, cheio de curiosidades de bairros de Belo Horizonte e com boas casas. E eu gosto de dizer que esse guia, eu acho que foi uma celebração, né? Depois desse momento que a gente viveu, que infelizmente tantos bares, tantos restaurantes fecharam na cidade, e fazer essa visita daqueles que permaneceram, né? Eu acho que é uma forma de celebrar e bater palmas para eles que conseguiram passar por esse momento, né? E nos proporcionar bons momentos com boas taças e boas comidas ainda. É isso aí, é verdade, Gustavo. Muito obrigada pela sua participação agradeço, gente. aqui. Um beijo pra você, bom final de semana e bons vinhos. A todos nós, ótimo feriado. Obrigado, bons vinhos. Muito obrigado. Até mais, tchau. Tchau.